partir desse momento, nós iniciamos as nossas atividades. O Cleito já está gravando a reunião para posterior, se houver necessidade. Tá? Vamos iniciar aí, estão faltando alguns colegas, mas ao longo da reunião, à medida que eles forem entrando, né, nós vamos propiciando a eles, se for o caso, um momento de fala. Eu inicio justificando do porquê que eu estou aqui. Né? Estou substituindo o professor Antônio já há quase 2 semanas. O professor Antônio está com alguns problemas de saúde. Né? Precisou se afastar para fazer um tratamento e uma recuperação. Eu quero crer, com a bondade de Deus, em breve ele estará aqui comandando novamente as ações do Instituto Federal do Tocantins. Vou pedir, como tem sido um roteiro nas nossas reuniões do comitê, né? Vou passar a palavra primeiramente às pessoas que compõem a parte técnica ou compõem a atividade técnica do nosso comitê, para que eles façam as considerações que julgarem necessárias, né? Abarcando pelo menos no espaço dos últimos 30 dias, né? Porque há 30 dias atrás nós tivemos uma reunião, então foram feitas as considerações. Vou pedir aos colegas que façam os seus relatos, apresentem as suas considerações, levando em consideração os últimos 30 dias. Né? Não há uma hierarquia de ordem estabelecida aqui. Né? Vou primeiramente solicitar ao professor Herbert, né, que faça o uso da palavra, faça as suas considerações. Nos ouve, Herbert? Sim. Estou abrindo a câmera aqui. Eu vou pedir para que eu possa fazer uma apresentação. Aproveitar, já colocar os dados do Estado, né? Já está compartilhado. Apresentar. Entrou a minha apresentação? Aqui. Agora sim vai dar certo. Pronto. Acho que agora entrou a apresentação, sim? Ok, pode seguir. Ótimo, então. Então eu vou relatar os dados de ontem, né? Do Brasil e do Tocantins, né? Vai ser bem rápida a apresentação. Nós temos hoje no Brasil 3 milhões de casos, quase 4 milhões, né? Uma incidência de quase 2 mil pessoas. O número de óbitos já aproximando a 119 mil. A letalidade brasileira de 3,2 e a mortalidade 56,5 para cada 100 mil habitantes. O importante aqui, nós vermos que mesmo o estado de São Paulo, tendo o maior número de casos, por causa que a população é maior, ela ocupa uma taxa que representa o 20º estado, contemplando também o Distrito Federal. E a taxa de óbito dele está em 13º. E aí eu destaco aqui nessa primeira página o Distrito Federal, que é o segundo maior número de casos em relação à taxa deles, né? E também o 5º de óbitos. E o Rio Grande do Sul sendo o 3º, né, e 4º, respectivamente. Amazonas, hein? Não é o Rio Grande do Sul, é o Amazonas. Já o Tocantins, nós estamos aproximando de 50 mil casos, nós temos uma incidência de quase 3 mil casos por 100 mil habitantes, com esse número de óbitos está errado, porque o número é bem menor, né? É 635. A letalidade é 1,3 no Tocantins. Nós estamos testando até razoavelmente bem, né? Pela letalidade.
e a mortalidade 39,93. Nós somos o sexto pior estado em relação ao número de casos. Sério, mesmo contemplando uma baixa carga acumulativa, mas na hora que a gente joga para a taxa para 100 mil habitantes, nós somos o sexto pior. O pior é Roraima. Então nós contemplamos que o Norte e o Nordeste praticamente são aqueles que têm a pior taxa de número de casos, pior condição, né, vamos dizer assim, de tentar evitar a Covid. Em relação ao número de mortes, nós estamos razoavelmente bem. Nós somos o 21º em relação à taxa de óbitos. Isso é, nós tivemos um número bom inicialmente de UTIs, né, conseguindo atender bem a população, mas a gente também tem outra inferência que é a população bem jovem que foi acometida inicialmente, né? Então isso faz com que a taxa de óbitos diminua, seja menorzinha do que os outros lugares. Agora aqui a evolução do Tocantins, de Palmas e de Araguaína. Há um mês atrás nós tínhamos 22.851 casos. Hoje nós temos 47.558 casos. Isso é, dobrou o número de casos. O nosso R está acima de 1 e muito, né? Isso é, a transmitibilidade é muito alta ainda. A Araguaína, que tinha 6.670 casos, hoje tem 11.550. Nós tivemos quase o dobro de casos também. Já Palmas tinha 4.821 e hoje nós vemos 11.584. Isso é, triplicou o número de casos em um mês. Isso é bastante importante para a gente observar, porque a cidade vinha controlando bem e depois deu uma expandida, né? Isso está relacionado principalmente à abertura dos comércios gerais. A taxa de evolução de óbitos, né? Nós podemos ver que nós tínhamos 357 há um mês atrás, hoje nós temos 635. Araguaína tinha 90 óbitos, hoje tem 143, subiu 50% aproximadamente, né? Enquanto que Palmas triplicou também, saiu de 34, foi para 82 casos. Os novos casos, há um mês atrás, nós tínhamos 390 casos por dia, aproximadamente, né? E hoje, nós temos 820 casos por dia. E essa média está subindo, porque aqui não contemplou a data de ontem, nesse caso aqui, porque faltou a inserção nessa plataforma que eu peguei esse dado aqui, faltou a inserção de ontem, que teve 1.200 casos. Então, nós estamos aí com um pouquinho a mais de casos. Então, a curva está ascendente ainda, de novos casos. Portanto, não, como se diz, não controlamos a epidemia e estamos longe de controlar. E não chegamos no platô dela ainda, tá? O número de óbitos também duplicou em relação ao último dia que nós tivemos, né? Por dia, óbitos por dia. Nós estamos em torno de 9 de média. E aqui a gente lembrar que nos 45 primeiros dias nós não tivemos morte no Tocantins. Só depois de 45 dias que começou a falecer pessoas no Tocantins. Mesmo assim, a nossa taxa é de 3,53 mortes por dia. Uma coisa importante para lembrar é que o Tocantins, aproximadamente de cada 100 pessoas que pega Covid, uma pessoa morre pelo menos, 1,33, né? Então isso é muito importante a gente poder pensar em números, porque a gente tem que analisar muito friamente esses casos. E para que a gente possa ter uma ideia, a curva de predição para o Tocantins, ela segue o número de casos, isso é, a predição que nós tínhamos inicialmente, ela está sendo confirmada por todos os dados que nós anteriormente já havíamos calculado, tá? Então, aquilo que foi previsto está acontecendo. E aqui vem a relação de letalidade, né,
de morte por casos de Covid nas cidades do Tocantins. E nós podemos observar que temos aqui Araguatins, né? Tem um campus lá. E só Araguatins que cai dentro dessa área aqui com maior letalidade. Isso é, em Barra do Ouro, cada 100 pessoas que pegam Covid, 12 morrem. Já em Araguatins, 3,51 pessoas. Aí depois vai caindo conforme a cidade. Isso é importante para a gente observar que provavelmente seja lugares onde que tem uma infraestrutura pior, onde a população é mais carente, né, vamos dizer assim, econômica. E também pode ser também em relação à baixa renda, né? Casos por 100 mil habitantes. Isso é, a maior cidade que tem casos por 100 mil habitantes é Araguaína, que tem 6.220 casos. Depois vem Aguiarnópolis, Sampaio, Darcinópolis, né? Nós temos aqui Palmas e Porto Nacional. Isso é, o número de casos é muito elevado pela cidade, pelo tamanho da cidade. Isso é, está descontrolado ainda a epidemia nessas cidades. E o número de novos casos nos últimos 14 dias. Isso sim chama muito atenção. Por quê? Nós vemos que Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso, Colinas, Porto Nacional, Araguatins, Guaraí, Lagoa, Pedro Afonso, né, cidades onde tem o campus do IFTO, todos eles, nos últimos 14 dias, têm avançado o número de casos. Tá? Em relação aos últimos 14 dias, tem aumentado bastante, né, novos casos. E até mesmo proporcionalmente entre a população. Isso é para a gente poder pensar que nesses campos realmente a evolução da doença ainda continua. E se nós formos colocarmos para cada 100 mil habitantes para fazer uma taxa, para falar assim, não, é porque lá a cidade é maior. Nós vemos aí ó, a Araguaína entre as 10 primeiras, depois Colinas, depois Palmas e Paraíso do Tocantins. Então, posso dizer para vocês que nesses campos a taxa está aumentando, né? A gente viu que está aumentando o número e a taxa também. Então, realmente, a evolução da doença está em ascendência, né? Isso faz com que a gente pense um pouquinho em relação à abertura e nós podemos já citar que ainda não chegou no platô. Nós temos ainda um tempo para que chegue nesse platô, estabilize e depois caia. Então, provavelmente, nesses próximos meses, nós vamos ver ou o platô ou a ascendência ainda da curva, tá? Essa é a apresentação. Já com as considerações, para que vocês possam também refletir, né, sobre a situação que se encontra hoje o Tocantins. Tá? Muito obrigado pela parte. Eu acho que a gente não tem nem muito o que discutir em relação a outra situação. Os números por si só já falam em si. Posso passar já a palavra para outras pessoas. Obrigado. Obrigado, professor Herbert. Falhou o microfone. Otaviano, seu microfone. Por favor, Milena, faz suas considerações. Ok. Primeiro, bom dia a todos. Parabenizar o Herbert pelo todo o gráfico, né, de casos que ele mostrou
as ascensões, porque não existe uma curva, não existe uma reta, e está subindo. Sobre a questão do que eu vou falar, sobre a questão algumas descobertas, né, que eu sempre passo no grupo, sobre a questão da transmissão pela placenta, também da questão das reinfecções que está acontecendo na Espanha, na Coreia, que isso não afeta a questão da vacina, né, a ser desenvolvida, porque vai ficar igual uma vacina, por exemplo, da influenza, né, que todo ano tem que se tomar, né, esse coronavírus ele veio para ficar, né, não se acaba com ele, né, e é o que se está dizendo através de pesquisas e tudo mais. E a questão da minha preocupação maior é que, devido aos gráficos que o Herbert mostrou, eu tenho aqui a questão das UTIs, né? O Hospital Regional de Araguaína está com 100% de leito ocupado, né? Bem como o Dom Oriane, bem como o Hospital Municipal de Campanha de Araguaína e o Instituto Sinai. Ou seja, Araguaína estamos sem UTI. Está no site do integrasaude.to.gov.br, na taxa de leito. Em Palmas, aqui, a gente vê o HGP com 67%. Aí tem os hospitais particulares, né? O Palmas Medical está 100%. E o que colocaram, que fizeram agora de Hospital Estadual de Combate à Covid, que é um antigo oncológico, né? Está em 100% já também. E o Hospital Oswaldo Cruz, eu estou sem o dado hoje. O Santa Teresa, que é um hospital particular, está 81%. Então, o caso mais sério, mais grave, está em Araguaína mesmo. A gente está acompanhando com muita preocupação isso, né? Palmas parece que ainda tem os leitos a serem preenchidos. Já o Hospital Regional Gurupi está em 60% e Augustinópolis está em 30%. Né? Eu só tenho esses dados das UTIs, porque em outros locais só tem leitos clínicos, né? E, no caso, eu vejo isso com muita preocupação, né? Porque se tem que ter um mínimo, né? E ouvi ontem também a reunião, né, que houve com a prefeita e com o governador. Parece que não saiu o lockdown nem para Araguaína, nem nada, e eles vão se reunir com mais prefeitos e tudo. Então, existe um processo aí de negacionistas, né, ou de narcisismo, ou de egoísmo, não sei o que é. Né? Aí, no caso, é mais a nível de saúde mental até, que as pessoas estão se negando a aceitar essa realidade e o que está acontecendo são mortes. E isso, devido a essa situação, a gente tem que lembrar que isso não é uma brincadeira. Ontem houve um comentário também que ainda eu passei para o jornalista, não quero repassar aqui no grupo, para que a gente possa desvendar futuramente, né? Sobre outras situações a nível de funcionamento de outras unidades de institutos, não o nosso. É uma preocupação muito grande, porque os jovens transmitem, as crianças estão aparecendo com uma síndrome respiratória e uma síndrome grave também, que está levando à morte. Então, é uma situação que a gente ainda... E vai ter que tomar muito cuidado, as vacinas ainda não chegaram no Brasil, ainda não tem nenhuma 100%, né, aprovadas, existem já as que estão já em uso, até na Rússia e tudo mais, mas não existe ainda aqui. E isso de dizer, provocar multidões e aglomerações, né, é estranho, até a prefeitura faz essa coisa de entrega de casas e tudo, a gente está num ano de eleição e vai acontecer essas aglomerações. Isso é muito preocupante, né? A partir do momento que não se tem a questão também dos medicamentos, teve, como 30 dias, a gente tem que relatar a questão dos anestésicos para intubação, até mesmo para cirurgias, estavam faltando, e medicações de base, né, como azitromicina, antibióticos e tudo mais. E isso é difícil, né? É difícil
você tem um quadro desse de saúde, com os profissionais de saúde. A gente teve 2 médicos aí que vieram a falecer, e um que está em um estado grave ainda, e fora os profissionais de saúde também que ficam na linha de direto. E isso é um quadro de saúde que a gente fala assim, não, o social pode se mover. Pô, o social não pode se mover quando saúde não se tem. Você tem o quadro que está ficando cada vez mais grave. Eu espero que isso modifique, né? E é o que eu tenho para relatar. Geralmente eu passo no grupo as pesquisas e tudo mais, mas para o comitê de risco é mais isso. Obrigada. Obrigado, Milena, pelas considerações. Vamos abrir, doutor Edson. Doutor Edson está na sala. Fique à vontade, doutor Edson, para tecer suas considerações a respeito da atual situação. Bom dia. Todo mundo escutando aí? E ouvindo bem. Beleza, obrigado. O Herbert e a Milene explanaram muito bem aí a situação atual nossa. O Herbert conseguiu descrever aí de forma bem clara aí a situação que a realidade hoje e que a previsão ainda é obscura, né? Tanto se buscou esse, vamos dizer, esse ponto máximo de contaminação há 3 meses atrás, a gente viu que parece que não chegou nele ainda, né? A minha preocupação não é só leitos de UTI hoje, né? Os leitos de UTI realmente sempre foram abarrotados, vamos dizer assim, de pacientes, infelizmente, muitos por doenças graves, outros por procedimentos cirúrgicos, que hoje não estão sendo feitos para justamente abrir vaga para os pacientes que chegam com Covid. A Milene comentou alguma coisa sobre algumas regiões de interiores, ou talvez por menos, vamos dizer assim, uma escolaridade menor, ou por talvez condições menores, eles ainda não acreditam na situação que a gente está, que é tão séria, né? E com isso tem aumentado muito os casos no interiores. A gente percebe, eu tenho acompanhado outros grupos, e a gente percebe que as histórias se batem muito quando se fala em reuniões de família, quando fala em festa, quando fala em aniversário, aí sempre as histórias se confundem de terem contaminado nesses encontros familiares. Então, assim, eu estou vendo que ainda tem muita gente que não está cumprindo com o que deveria estar sendo feito, né? E isso faz com que o Estado esteja ainda com um número elevado. Durante esse mês de agosto, em alguns momentos foram falados que teve-se uma estabilidade, mas ela não consegue segurar e muito menos cair, tá? Previsões de tratamento vocês verem todo dia que fala a favor, fala contra, então assim, nada ainda se tem tanta eficácia para que se garanta uma infecção de menor intensidade, ou que se garanta que não vai para UTI. Então, ainda é obscura quanto à questão do tratamento, tá? Já sobre a vacina, já tem alguns estados testando alguns tipos de vacina, mas a programação ainda de vacinação em massa talvez fique para janeiro do ano que vem. Pode ser que antecipe um pouquinho para dezembro, mas ainda a previsão aí é de 3, 4 meses para frente ainda. O que vai acontecer, lógico, de forma gradual, primeiro para pacientes ou para pessoas vamos dizer assim, de riscos, né? E depois para a população em geral. Então, acredito assim, que o município já tem pelo menos um mês, a Milene falou ontem de uma outra reunião que teve entre municípios e estado. O município de Palmas já se falou há um mês atrás de fazer lockdown e não conseguiu um apoio do governo estadual para conseguir realizar isso aí. Coisa que já foi feito na região de Araguaína, e olha a situação que lá está, né, que já deveria ter sido feito novamente e não conseguiram fazer. Então, eu acho que ainda pode ser uma saída fazer o lockdown mesmo, para poder a gente conseguir tentar travar um pouquinho essa curva aí que está só em ascensão. Eu vi recente o município de Palmas abriu leitos clínicos,
né? Mas não é só abrir leitos clínicos, eles precisam dar mais condições de trabalho para os profissionais de saúde, precisam se contratar mais profissionais, eles não fazem isso. Então, eu venho acompanhando e eu vejo já uma sobrecarga, tá, dos profissionais de saúde. E essa sobrecarga tende a agravar ainda mais com abrir mais leitos, ou seja, falta medicação, a estrutura até então é física, não é uma estrutura ainda tão desejada, mas seria um começo. Porém, se não tiver medicações necessárias, não tiver uma contratação de um maior número de profissionais, que o município de Paulus, infelizmente, não tem um salário atrativo, não tem um programa de trabalho atrativo, vai ser difícil contratar. Não é falta de profissionais, e sim realmente condições mesmo. Então, eu vejo aí uma preocupação em Palmas, que dá assistência para vários municípios aqui na região. Araguaína, eu posso dizer que talvez esteja um pouco pior do que nossa região central aqui. E Gurupi, a estrutura também não é, vamos dizer assim, a desejada, né? Eu acho que ainda é insuficiente. Por mais que eles tenham aberto leitos também clínicos, mas ainda é insuficiente. Então, a situação, em resumo geral, é preocupante ainda. Doutor Edson. Se tiver algum questionamento, alguma dúvida, pode perguntar, que eu tento ajudar. Obrigado, doutor Edson. Luiz Adriano, está na... Por favor, Luiz Adriano, faz suas considerações acerca do nosso atual momento. Bom dia a todos os colegas. O que eu vejo e percebo, né, nesses colegas que estão mais ligados diretamente na área da saúde, mas a gente vê que a gente não tem um controle ainda total, absoluto dessa doença, né? O governo ainda não transparece ter todo esse controle. Haja vista os próprios números apresentados pelo web, a gente vê que o controle ainda está longe de a gente conseguir ter um controle total, que poderíamos falar assim, não, agora a gente conseguiu controlar esta questão dessa pandemia. Então, é bem complicado para a gente entender isso aí, porque é novo, a gente só vai observa nas divulgações e reportagens, tudo que esse número realmente está em ascensão. Não chegou num patamar que estabilizou e começa a cair. A gente não consigo enxergar essa situação no que a gente tem apresentado. Mas o que me leva a reforçar mais ainda a nossa preocupação em preparo para frente, né? Internamente, como que a gente vai se preparar? Já visto que a gente teve aquele plano de contingência aprovado, ok, ótimo, mas a gente, então, dentro dessa visão, dentro dessa dinâmica, perspectiva de ver que não está tendo uma melhora significativa no tocante dessa pandemia, mas então vamos olhar um pouco para o nosso preparo. Como que a gente vai preparar isso internamente, estruturar, no momento que a gente tiver essa condição, a gente já estar preparado. Nós tínhamos que pensar um pouco nessa linha e já ir articulando e vendo o que internamente a gente já tem que se prevenir e adaptar para essa situação futura. A gente não sabe quando vai ser essa situação futura, mas a gente tem que estar preparado para ter o menor transtorno possível. Do jeito que nós já estamos dentro desse transtorno, está tudo muito mudado, está tudo muito diferente, é uma situação que vem se perdurando já há um bom tempo, mas também não temos um horizonte, amanhã, semana que vem, daqui a 2 semanas isso termina e volta, mas até essa volta não vai ser tão fácil, tão tranquila como a gente pode imaginar. Vão ter muitas dúvidas, dificuldades e tudo, e eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesse ponto também, porque, como a Milene disse, vacina
ainda a gente não tem. As que tem ainda estão em teste, ou finais de teste, não temos aquela 100% de garantia, como já temos das outras vacinas que já existem para outras enfermidades há muito tempo. Neste caso, a gente não tem essa informação, essa segurança. A única coisa que nós temos já, que é de conhecimento público, que nos protege, é o que a gente vem fazendo, né? É se cuidando, é limpeza, é uso de máscara, é uso de álcool, tudo. Isso a gente está fazendo, e eu acho que já caiu, né, no conhecimento geral e todo mundo está fazendo isso. Tem algumas outras situações que escapam, mas de uma forma geral, todo mundo está fazendo. E isso está na nossa mão. Mas, enquanto instituição, acho que a gente tem que pensar agora realmente como é que vai ser a estrutura para a volta, para a gente ter um delta T aí de tempo para conseguir organizar isso, porque também não vai ser fácil, né? Muitas situações podem necessitar de alguma alteração física, alguma questão de recursos e tudo, então temos que debruçar em cima dessa visão, desse ponto, e como que a gente vai utilizar, implementar isso, porque seria a preocupação, né, da segurança do trabalho nesse momento, porque na questão da saúde, no geral, da saúde pública, a gente está vendo aí, todo mundo está acompanhando e vendo a situação. Ainda não estamos naquele momento, agora resolveu. Não, não é bem assim. Mas a minha preocupação é essa, enquanto a gente está com esse afastamento, né, temos uma certa distanciamento, as unidades vazias, então a gente pensar como que a gente vai poder estruturar isso, começar a discutir e observar isso com mais atenção para ver qual a necessidade que a gente vai ter para implementar uma ação ou outra naquele futuro e ficarmos preparados, porque quando vai acontecer, não tem essa resposta, mas a gente tem que correr atrás e se preparar para esse momento. Acho que era isso. Obrigado, Luiz. Milena, antes de te abrir a palavra novamente, eu vou fazer uma observação com relação a essa questão que o Luiz Adriano colocou. Qual o nível de ação institucional interna? Depois eu queria também falar algo. Obrigado. Só um momento. Cada unidade vai ter um momento para fazer as suas explanações. Voltando à observação do Luiz Adriano, como nós vamos nos preparar para isso, Luiz? Existe hoje na rede federal uma solicitação de levantamento das necessidades para que nós possamos, ao longo do tempo, retornar a essas atividades. E o retorno das nossas atividades trará certamente impacto orçamentário, comportamental em todas as nossas unidades, né? Então, para que tenha um mínimo de uma orientação a nível de rede federal, está sendo feito um levantamento, já foram solicitadas algumas informações, para que se avalie qual a grandiosidade do impacto orçamentário. Porque isso trará certamente a necessidade de nós alterarmos os nossos contratos administrativos com os nossos terceirizados. Certamente teremos que modificar frequência, periodicidade de limpeza dos ambientes, quem vai fazer a aferição de temperatura, ou seja, todos aqueles procedimentos, Luiz, colocados lá no plano. E isso demanda recurso orçamentário. E exatamente no momento em que a gente percebe não, tem a certeza de aceno de uma redução orçamentária. Então a CETEC está buscando essas informações para que dentro da disponibilidade orçamentária da própria CETEC busquem ações que possam atenuar nas unidades da rede federal os impactos trazidos quando do retorno das nossas atividades. Então, existe o plano. Quero crer que todas as unidades, pelo conhecimento que eu tenho, a informação que eu tenho, todas as unidades da rede federal, ou seja, todos os institutos, eles já trabalharam o seu plano de retorno, né? E aí, algum com mais profundidade, outro com menos profundidade, mas todos eles terão impacto nos seus orçamentos, né? E para que isso seja minimizado dentro do orçamento posto para cada unidade, estão sendo feitos esses levantamentos para voltar, ok?
Então, essa é uma informação de nível geral para que vocês tenham a percepção e a informação de como está se procedendo. Nós também temos essa preocupação aqui no IFTO, ok? Então, Milena, fique à vontade, faz as suas considerações. Mediante as falas e tudo, eu gostaria de fazer uma solicitação para esse comitê. Que saia daqui um documento oficial, né, para que se possa fazer, entendeu, uma solicitação à prefeitura e das prefeituras e do governo do estado de uma posição política, de uma posição, vamos dizer, esclarecedora, entendeu, das medidas que serão feitas a partir desse quadro que a gente viu. Ou seja, que saia desse comitê a preocupação, entendeu, com as situações políticas envolvendo a área de saúde, né? Mas sendo mais claro, que a gente possa se colocar enquanto instituto, porque se outras unidades de educação vão ser meio que coagidas a voltar às aulas, nem que sejam volta à aula via web, mas presencialmente os servidores, que a gente possa proteger também esses servidores, né? Um professor ou um técnico administrativo dentro de uma unidade, ele vai fazer, sim, a contaminação disso. Então, a minha preocupação é que, a partir do momento que se tiver, para que a gente não fique sozinho, não fique omisso nisso, só porque é uma rede federal, que a gente possa também fazer um apoio e um suporte para as outras unidades de educação, né? Que a gente pense em educação como um todo, porque não vai adiantar muita coisa se o irmãozinho menor, né, que esteja numa escola municipal, se a escola municipal resolve entrar em aula, vai contaminar o nosso aluno, né? Então, que a gente tenha essa visão e que possa sair daqui um documento, e aí a minha proposição, né, lógico, com os gestores fazendo, talvez seja assunto do CODIR, talvez seja do Consup, mas que a gente possa fazer, sim, uma pressão política para que exista uma situação clara das demandas que estão surgindo, de uma situação clara do que as prefeituras e o Estado vai fazer em relação, seja lockdown, seja isolamento, mas que eles tenham que fazer isso. Só isso. Obrigada. Obrigado, Milena. Oi? Já terminei. Vocês me ouvem? Agora sim. Milena, essa sua proposição nós vamos levar, quero crer que num primeiro momento, ao CODIR, até porque é um documento que, se sair do Instituto Federal, ele tem que abarcar minimamente todos os municípios que contêm unidade do Instituto. Então, a gente vai levar essa proposição para fazer essa discussão. Posteriormente, em havendo a emissão desse documento, esse comitê será comunicado e terá ciência também, até porque partiu dele essa solicitação. Okay? Agradeço. Professor Herbert, o senhor pediu para... Sim, eu pedi só para fazer uma colocação aqui em relação a um estudo que saiu recentemente, utilizando já essa base nossa de distanciamento social, uso de máscaras, com 1.200 pessoas, mostrando que o ambiente domiciliar tem uma taxa de transmissão de 2,6 casos por grupo. Já no ambiente de trabalho, 4,3, eventos comunitários, 14,2, eventos comunitários são igrejas, parques, ambientes de restaurantes e tudo mais. E transporte, 3,3. Então é só para a gente poder ter uma noção que, com a taxa muito elevada de pessoas contaminadas, que hoje está em torno de 10% do número total de casos no Tocantins, isso é, nós temos aproximadamente cerca de 4 mil pessoas que estão ainda
contaminadas com o vírus, né, transmitindo para outras pessoas, esse número se torna um número muito significativo para o retorno das aulas, ou melhor, retorno das atividades gerais. Então é para a gente poder já observar esses números, que é muito importante, mostrar para vocês a necessidade do distanciamento e, no caso, principalmente, infelizmente, é uma grande pressão, né, sobre a gestão para que se abra todos os comércios, né? Mesmo tendo todo aquele distanciamento, nós temos ainda um número muito grande de casos acontecendo, tá? Então é só para a gente poder ter essa noção para que quando for fazer esse documento tenha refletido, como se diz, esse tipo de informação, porque quando abrir as escolas vão acabar caindo dentro realmente desses eventos comunitários. Vai estar em torno de 14%, né, de contaminação dos casos. Era só isso. Muito obrigado. Viu? Obrigado, professor Herbert. Pessoal, a doutora Marceli não está presente, era uma outra componente da área técnica, né? Então, nós vamos iniciar agora um giro pelas unidades, né, para que os representantes e os diretores coloquem as ações que estão sendo feitas na unidade e a percepção com relação à área de entorno ou município que eles abrangem, né? Vamos fazer uma sequência seguindo a ordem alfabética das unidades, né, como uma metodologia, né? O professor Cristiano, lá do campus Araguaína, né? O Cristiano não está presente, né? Ele me passou uma mensagem aqui dizendo que a Aline estaria participando, mas como não tem Aline, eu infiro que seja Willy, né? Então, Willy, lá do campus Araguaína, por favor, fique à vontade de ter essas suas considerações. Primeiramente, todos estão me ouvindo? Bom dia a todos, aí, os componentes aí da mesa. O Cristiano, por motivo de força maior, não pôde estar presente na reunião. Nesse momento eu represento. Aqui em Araguaína, como todos sabem, essa região norte e médio norte do estado, região do Bico, nós somos o epicentro, né, do estado. E, como todos sabem, o nosso sistema de saúde ele já colapsou várias vezes. E os gestores, as medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo feitas sob a pressão dos órgãos externos, né, sobretudo do Ministério Público. O número de casos aumentou, às vezes, alguns momentos falta leito de UTI, leitos clínicos, eles correm, o Ministério Público pressiona, enfim. Nós estamos aqui, talvez, no momento mais difícil, né, dessa pandemia, porque houve um relaxamento das medidas de controle, sobretudo a questão do isolamento social, e, em contrapartida, a gente observa, de uma maneira geral, que a população não está contribuindo, né? Muitas pessoas sem usar máscara, festa nos bares, enfim. Sobre o meu olhar, eu vejo uma situação muito delicada. E a situação assim, para nós do IFTO, é quando e como retornarmos diante de um cenário em que o nosso estado e, sobretudo, a nossa cidade apresenta um descontrole relacionado às medidas de controle da pandemia. Então, essas são as duas perguntas que a gente faz. A gente está aqui no trabalho remoto. Aqui aconteceu um evento recentemente que a gente está aguardando a perícia para tomar as medidas cabíveis com a questão do incêndio, mas isso aí é um outro assunto. E a preocupação nossa aqui, por estarmos no epicentro, é sobre esse retorno, quando e como retornarmos. Aí eu coloco esse outro olhar, se o modelo que está funcionando é AD no ensino e o trabalho remoto na parte administrativa,
ele é o suficiente para garantir a proteção dos nossos alunos e a prestação do serviço à sociedade. Como é que está sendo esse modelo? Está funcionando? Eu acredito que sim, né? Com todas as dificuldades que temos do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do conhecimento, é uma nova realidade para o nosso docente e para muitos técnicos também, mas nós somos muito criativos, muito empenhados. O FTO tem um corpo de servidores extremamente qualificado e a gente tem superado essas dificuldades do ponto de vista técnico e logístico. Então, acredito que esse modelo atual ele esteja funcionando. E, em contrapartida, está contribuindo para a questão orçamentária, porque houve uma redução de gasto, né, sobretudo de consumo de energia, de água, de logística de deslocamentos, de visitas, e isso, com certeza, no futuro vai beneficiar o IFTO do ponto de vista orçamentário. Então, a grande questão é quando e como retornaremos e se esse modelo atende até surgir aí uma vacina, porque o problema da vacina é que ela imuniza quem ainda não pegou, né? E os que pegaram, né? Quantos servidores nós temos do grupo de risco? Quantos alunos? Qual o nível, o grau de segurança de um eventual retorno? Então, são questionamentos, evidentemente, que precisam ser confrontados com dados, com estatística, mas que nós temos que ter esse olhar. A gente observa que o cenário a nível local aqui da região norte do estado é um cenário de caos, de descontrole, né, do ponto de vista relacionado à questão da pandemia. Nós temos aí o exemplo da Coreia do Sul, recentemente, que não foi o epicentro, foram poucos casos lá, eles retornaram às atividades de educação, de ensino, e regrediram, né, voltaram atrás, porque começou a ocorrer focos, né, de disseminação muito alta da doença. Então, são essas observações aí que a gente faz inicialmente. E, no mais, aí estamos à disposição para eventuais perguntas ou sugestões. Obrigado, Willy. Vamos seguir aqui, Milena. Daqui a pouco eu abro a palavra para você fazer o questionamento ao campus Araguaí. Tá? Vamos seguir. Professor Josafá, por gentileza, professor Josafá, faz essas considerações a respeito das ações feitas no campus nos últimos 30 dias e qual a percepção com relação à pandemia na região de Araguati. Fique à vontade, professor Josafá. Bom dia. Estão me escutando? Bom dia. O cenário pandêmico na nossa região, ela não teve uma diferença significativa, não, né? Os índices continuam os mesmos. O que eu vejo é que há uma possibilidade de aumento de casos em função mesmo do relaxamento da comunidade, da sociedade local. Parece que aquele momento de uso de máscara parece que já não tem mais, entendeu? A preocupação parece que é mínima, é o que a gente vê. E isso é geral, não é uma situação. Por mais que tenha todos um sistema, álcool na porta, água com água e sabão, e todas essas informações e essa forma de higienização, parece que eles estão só lá para enfeite. E quando tem, na verdade, as pessoas, por mais que tenham toda a segurança, elas parecem que elas perderam essa possibilidade de tornar seguras. Então, eu acho que não é a questão do aparato de segurança, é uma questão mesmo de consciência. Eu acho que a população parece que está desacreditando, por qual razão também não sei, entendeu? O certo é que os casos estão no mesmo patamar, com uma pequena diferença que vai tornar impactante, que as regiões como Imperatriz, elas começaram a aumentar o número de casos. Ou seja, se aumenta o número de casos em Imperatriz, essas pessoas costumam
vinham até Imperatriz no intuito de fazer as suas compras e aqui em Imperatriz, por exemplo, não está tendo mais aquele controle de forma alguma. E os casos estão aumentando consideravelmente. Ou seja, significa o quê? Significa que há uma tendência de aumento nesse sentido. O relaxamento da cidade e as cidades de grande porte, onde a comunidade depende da cidade de grande porte, relaxou por completo as medidas de segurança, viu? Então, espero que a visão dos gestores entenda isso, a situação pandêmica. Agora, com relação aos casos aqui da nossa comunidade, muitos servidores já foram acometidos dessa situação e espero que eles se recuperem. Muitos mesmo, a gente está fazendo um relato e a gente está passando para a DGP para que ela possa ter conhecimento dos casos que estão sendo, que os servidores do campo estão sendo acometidos pelo vírus. Então, é um momento ainda que não dá para se falar em segurança nenhuma ainda, segurança e nem a questão do platô que eles falam, né, que estabilizou, não vai se aumentar. É isso que está ocorrendo aqui na região, tá? E desde já, bom dia a todos, esqueci de dar um bom dia aí, também me desculpar porque eu cheguei um pouco atrasado, porque a internet não está fácil por aqui, viu? Tá bom? Então eu agradeço esse momento aí, a priori é isso, tá bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Josafá, das considerações. Eu, seguindo aqui na ordem, Campos Colinas do Tocantins, me parece-me que o Iomar não conseguiu acessar, não sei qual o motivo. Tem alguém de Colinas? Acredito que não haja ninguém aqui. Passando adiante, né, Campos de Anópolis, o professor Pietro me passou uma mensagem dizendo que teria que se ausentar por uma questão que ele já tinha um outro compromisso, ou tem um outro compromisso coincidente nesse horário, mas ele me passou as informações aqui, via WhatsApp, dizendo que em Dianópolis houve a publicação por parte da Prefeitura de portaria para o funcionamento somente de serviços essenciais. E no campus eles continuam atendendo de forma remota e, eventualmente, quando algum servidor precisa, se desloca ao campus, mas tomando todas as medidas recomendadas com relação à precaução das atividades, da preservação da saúde. Tá? Seguindo aqui, professor Manuel Formoso do Araguaia. Fique à vontade, professor Manuel. Bom dia a todos. Todo mundo ouvindo? Só dá um joinha aí que eu... Beleza. Pessoal, a questão de Formoso do Araguaia, no campus a gente teve casos da Covid lá dentro, né? Os 4 servidores, 3 terceirizados e 1 efetivo, no caso do efetivo foi eu. Dos 4, 3 não manifestaram nenhum sintoma, já está todo mundo igual, e um dos servidores teve sintomas e ainda está afastado até agora, né? Mas com relação à cidade em si, eu acabei de receber um boletim da cidade, está tendo uma testagem em média aí de 100 testes por dia, lá no Formoso, e o que o pessoal da secretaria me falou que os casos se inverteram. Antes era dentro da comunidade indígena, né? Estava tendo muito caso na comunidade indígena, e agora houve um aumento expressivo dentro da cidade, né? E a grande preocupação que a gente vê aí, né, com relação a retorno, o que está sendo discutido, né, é justamente isso, né? A gente não sabe ainda até que ponto existe essa segurança. Mas, enfim, o que a gente está fazendo é aumentando, redobrando os cuidados, visto que houve esse pequeno incidente lá no campus, né? Um servidor pegou fora e aí, sem saber que não estava manifestando sintoma, contaminou mais 3. Graças a Deus, tudo correu bem, as medidas de segurança foram tomadas pelo campus e a gente já retornou com aquela mesma metodologia que foi implementada desde o início. Somente quando necessário, existe um servidor fazendo um serviço lá, que no caso é o diretor e o coordenador de administração que está continuando, ainda prestando serviço lá dentro do campus, alternadamente, tá?
E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor Manuel. Professor Marcelo, de Gurupi, não está presente. Parece-me que também não há ninguém do campus Gurupi. Eu também não tenho informações das atividades lá e de como há a percepção da gestão da unidade lá no campus Gurupi. Professor Jardel, Lagoa da Confusão. Jardel, você tem que ativar o teu microfone aí. O professor Jardel está mudando de equipamento, teve um problema lá. Eu retorno posteriormente ao final com ele. Professor Wendel, fique à vontade, faz essas considerações acerca do campus Paula. Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado, professor Otaviano. Quero primeiro parabenizar os colegas da equipe técnica e referente à saúde. Os dados realmente foram bem esclarecedores e são fidedignos com relação à situação que a gente está passando, tanto em Palmas como em todo o estado. Como já foi falado pela própria Milene, aqui nós temos realmente um relaxamento muito grande na cidade. As pessoas não estão se cuidando como deveria. E isso tem resultado realmente numa elevação muito grande do número de casos de Covid aqui na cidade. Isso tem sido preocupante, ainda aliado a uma situação que vem ocorrendo, porque eu tenho colegas que trabalham na secretaria do município, de que há um atraso real no resultado dos exames que estão sendo feitos. Esse final de semana mesmo foi feito um grande mutirão e cerca de 800 pessoas foram notificadas. E, infelizmente, esse atraso tem sido causador de novos casos também, porque uma boa parte das pessoas, como não tem o resultado na mão, apesar de alguns sintomáticos e outros não, eles continuam saindo. Eles não estão com o isolamento que deveriam estar. E isso reflete em mais casos. É isso que é o mais preocupante. Como as pessoas também, em alguns casos, não têm tido nenhum, vamos dizer assim, sintoma, eles estão pensando que a doença é a coisa simples, que não tem consequência nenhuma, com relação a ela. E a gente tem visto também, eu precisei ir no supermercado esses dias, alguns supermercados têm inclusive relaxado com as medidas de segurança. Falta álcool gel, falta o sabão para limpar, ou falta aquela asepsia ali momentânea. Às vezes a quantidade de pessoas dentro do próprio supermercado também está elevado, e isso é preocupante. Infelizmente, a cidade está realmente muito relaxada. Apesar do aviso do próprio governador, junto com a prefeita, de que as pessoas fiquem em casa, as pessoas têm saído. E é preocupante porque eu também tenho ciência de que tem alguns órgãos do Estado que também estão começando a retornar com as atividades presenciais. Infelizmente, isso aí também está começando a acontecer e eu fico me questionando. Por um lado, ele diz fique em casa e por outro, tem alguns órgãos voltando às atividades que não são essenciais. Preocupante isso. Mas, com relação ao campus, a gente tem feito as atividades de forma remota, só em casos realmente excepcionais de necessidade. A gente tem alguma atividade no campus, mas a gente tem disponibilizado álcool gel. As pessoas estão sempre com máscara, os que estão no campus, e estamos tendo o maior cuidado para que não haja contato nenhum com qualquer pessoa, de fora principalmente. Acho que é isso. No mais, a gente está bem tranquilo. Temos alguns casos de servidores que pediram para não divulgar. Nós temos alguns casos de servidores no campus que tem tido Covid e um deles está internado no medical, infelizmente, está na UTI, e a gente pede que a gente possa estar orando por essas pessoas, para que elas possam estar se estabelecendo, não só os daqui, mas como todos os nossos colegas do Estado e também do nosso país. Muito obrigado. Obrigado, professor Wendel. Professor Jardel, resolveu o seu problema técnico. Jardel, fique à vontade.
Tentei. Está funcionando? Bom, professor, aqui no campus eu acho que também não tem nenhuma diferença. A cidade está vivendo um crescente com uma população que não compreende a gravidade do momento. Então, essa já era uma queixa que a gente tinha já há bastante tempo. Boa parte dos nossos servidores não estão no município. Alguns estão em Palmas, outros estão em outros lugares. Nos últimos 15 dias, a gente reportou os primeiros casos entre nossos servidores. Hoje a gente chega a um número de 3. Né? Um deles já está fora, já não tem mais nem sintomas, e os outros 2 iniciaram agora. Então a gente está fazendo um aperto nas medidas de prevenção aqui no campus. Então, esses servidores já estão isolados, não estão vindo no campus, mas a gente continua fazendo um trabalho mais reforçado aqui dentro. E sabe que a cidade não tem contribuído muito com isso. Esse é o cenário que a gente está vivendo. E igual todo mundo já comentou, acho que esse é o mais simplificado do momento, porque a gente já está há alguns meses com os mesmos relatos. Então, acho que aqui do campus é só isso mesmo. Professor Jardel, me ouvem? Mais uma vez, Jardel. Professor Flávio, Paraíso do Tocantins, por favor. Bom dia, vocês me escutam aí? Tá tranquilo? Vocês estão me escutando, gente? Valeu, obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Parabenizar também a equipe técnica aí pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Pela apresentação aí da nossa situação atual. Aqui no campus, é até uma luta assim diária, porque a gente tem que estar sempre vindo aqui realmente, né? Para estar acompanhando todo o trabalho, que é um campus aí praticamente agrícola, então a gente tem muitas preocupações, né? É com acero, é com o vizinho que coloca fogo, a gente tem que estar atento todo o tempo, além da questão da própria pandemia. Com relação a isso, também tem muitas mudanças, né? Nós continuamos com a questão do gabinete aqui que está atendendo. A gente tem uma demanda sempre muito grande das pessoas que ligam para o campus, né? E muitos, né? Mas alguns dos nossos servidores já foram acometidos realmente por esse vírus. E assim, tivemos casos sérios que, graças a Deus, não aconteceu algo mais drástico ali, mas bem sério nas famílias, né? Então, isso assim, traz uma preocupação para a gente. Outra questão também que me traz uma preocupação, que é um efeito aí paralelo a essa questão, é esse isolamento das pessoas em casa, inclusive com pedido já de alguns servidores querendo retornar ao trabalho, com nosso psicólogo aqui trabalhando bastante nesse sentido. Isso tem afetado realmente a condição de saúde dos nossos servidores. Não somente dos nossos servidores, todos os nossos estudantes também. A demanda tem sido muito grande realmente. E isso traz realmente uma preocupação. Às vezes, muito dos trabalhos, às vezes alguma coisa ou outra não acontece, e a gente nem pode também, neste momento, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande no sentido de entendimento, porque às vezes a gente tem que andar com determinada atividade, alguma coisa, você vai saber especificamente do que está acontecendo, aí você, não, por favor, vai cuidar da pessoa, da família, cuide da sua saúde, e são coisas assim realmente que não tem como a gente controlar. Do ponto de vista da nossa cidade, aqui, Paraíso do Tocantins, gente, eu fiquei há 2 semanas, há 3 semanas praticamente, assim, a coisa que ela deu uma avolumada, que eu me assustei, foi um negócio assim impressionante, né? Uma taxa muito alta, né, na verdade. E isso até me assustou um pouco ali naquele momento, todo mundo preocupado, em casa também preocupado, a gente tem pessoas também que são mais sensíveis a essa questão,
né, no sentido de ser mais, tá no grupo de risco ali. Eu mesmo tenho uma certa dúvida, porque eu acho que, eu não sei qual seria a minha reação nesse sentido do meu organismo, então eu, na verdade, prefiro não pegar realmente, não quero correr esse risco. Se acontecer, buscar o tratamento adequado. Mas realmente ocorreu muito rápido aqui na nossa cidade, avolumou bastante. Então, tanto é que teve as autoridades falando assim, olha, não é se vai pegar e quando vai pegar. Então, aí todo mundo já ficou meio assustado, assim. Mas o comportamento, em geral, das pessoas, gente, é até difícil de explicar. Eu não consigo realmente explicar isso. Porque há uma exposição realmente, assim, porque coisas simples, né? Coisas que poderiam ser evitadas, que eu estou falando. Não estou falando de coisas que são mais corriqueiras, que às vezes a pessoa tem que realmente fazer algumas coisas que não tem como. Ela tem que se deslocar para comprar o alimento, ela tem que fazer algumas coisas que realmente é muito difícil. Agora, tem coisas que são exposições, assim, que você se questiona realmente, né? Talvez a pessoa está ali você vê, tá no barzinho, aquele tanto de gente e tal, 5 horas da tarde, você, poxa, né, até que ponto? Aí anda tanto, circula tantos lugares. Então a gente se questiona realmente isso. Então esse senso aí, aqui na nossa cidade, há aqueles que realmente tem esse medo, tem esse receio e tem essa consciência, mas também tem uma outra parte que transita bastante, muito mesmo, né? Então, de modo geral, é isso que nós temos aqui. Na verdade, a mudança que houve foi essa crescente nas últimas semanas. Realmente se avolumou bastante mesmo. E visualizando a nossa instituição do ponto de vista do que nós vamos fazer, praticamente é um momento que é indefinido. Não dá para a gente retornar realmente, não tem como. Pensar, esperar, ver o que pode acontecer mais à frente, né? Torcer para a ciência e resolver essa questão quanto rápido possível, né? Mas era isso, professor Taviano. Obrigado aí. Bom trabalho a todos os colegas. Obrigado, professor Flávio. Miriam, Pedro Afonso. A Miriam não está aparecendo. Ela esteve conosco, por algum motivo deve ter saído. Vamos aguardar se ela retorna. Professor Edilson, Porto Nacional. Bom dia a todos, professor Taviano. Todos me ouvindo? Beleza? Prazer falar com os companheiros novamente. Bom, professor, aqui em Porto, eu acho que todos têm acompanhado aí, né? É uma das cidades que está tendo um crescimento mais acelerado aí da Covid, né? E até a justiça teve que entrar no meio, porque muitas pessoas estavam morrendo, e acho que o Ministério Público ajuizou uma ação, e eles são obrigados a instalar 3 UTIs no Hospital Regional de Porto. Estava tendo uma confusão muito grande nesse sentido, porque nem UTI está tendo aqui na cidade para atender a população. Acho que já são mais de 20 óbitos aqui em Porto, e a situação ficou bem crítica ultimamente, mas o pessoal continua daquele jeito, relaxado, né? Ninguém quer respeitar bem as medidas. O prefeito decretou um lockdown aqui, foi prorrogado, só pode rodar na cidade até 9 da noite. Mesmo assim, a gente vai no campus quase todo dia, a gente vê o pessoal não para, como se estivesse tudo normal. Uns usam máscaras, outros não usam, e acho que meio que o pessoal relaxou, não está mais preocupado com a pandemia. Isso que é muito grave, né, que a gente observa. Só está levando como se fosse uma rotina normal. O comércio todo aberto, né, durante o dia, então está desse jeito a situação aqui na cidade. O campus, nós estamos tocando atividades normalmente, tudo tranquilo. Vários servidores da área administrativa estão indo ao campus com todos os cuidados, né, porque diz que não tem como mais fazer algumas coisas em casa, tem que ir ao campus para resolver algum problema específico ou outro. Aquela pessoal da área administrativa mesmo, manter o funcionamento da instituição. Graças a Deus, entre servidores, não tivemos mais nenhum infectado, mas entre alunos, direto, a gente está recebendo informações que outro aluno nosso pegou a doença, então a gente fica assim um pouco receoso, né? Tomara que eles se cuidem um pouquinho mais. Mesmo em casa, eles conseguem ainda sair ou para uma coisa ou outra e pegar a doença, né? Aí esse é o posicionamento aqui de Porto. A situação aqui é um pouco crítica. Subiu muito o número de casos. A gente espera que dê uma
controlado aí, principalmente em questão do número de mortes. Era isso, professor. Obrigado, professor Edilson. Pessoal, antes de nós encaminharmos a fala a outros colegas e outros segmentos, como os estudantes e as pró-reitorias, né, vou retornar lá no começo, a Milene fez uma solicitação de fazer observações. Por favor, Milene. Não, é porque na outra reunião eu fiz uma solicitação que hoje em dia eu acho ainda muito importante, que os diretores se comunicassem com as comunidades através do e-mail, que mandasse a realidade, né, da instituição, porque às vezes as pessoas não acessam o link do comitê de risco, nem houve essa reunião no YouTube, nem nada. Então, é necessário uma campanha através dos diretores, que eles se propusessem a entrar no e-mail institucional e mandasse uma mensagem, que não deixasse só a cargo da reitoria ou no link, porque essa população também que está saindo, também são servidores. Eu canso de ver colegas postando em Facebook, praia, barzinho e tudo mais. Então, é necessário que os servidores tenham essa participação, porque também faz parte da comunidade e eles podem entrar com essa participação. Não é só o comitê, mas sim toda a comunidade acadêmica. E outra solicitação e até o questionamento que eu fiquei na decisão da questão do álcool gel, né, que saiu na imprensa, a F Notícia, que o álcool gel estava acondicionado em Araguaína, no setor, no laboratório de enfermagem, né, e por isso teve um incêndio. Segundo a informação da F Notícia, que depois eu vou passar aqui no link, eu gostaria de solicitar, primeiro, saber se o Will tem essa informação, se foi verídico, se o diretor da unidade deu essa informação, e solicitar que os campos que tiverem com álcool gel, né, que tivesse cuidado com isso, né, já que a gente não tem um seguro institucional, né, que possa preservar essas situações, mas que tenha todo o aparato ou brigadista, porque teve, né, no Campus Palmas, eu até cheguei a fazer o curso, para que a gente não tenha essas perdas, já que o orçamento vai ser pequeno, para que a gente não tenha essa perda de espaços físicos, né? E gostaria de saber se o Willis tem essa informação para dar, se houve realmente um acondicionamento de álcool gel de forma inadequada. É só essas duas considerações, por favor. Depois, caso não tenha sido debatido, eu vou reforçar que os diretores, por favor, se comuniquem com a comunidade para que possa fazer valer essa comunicação, né, dentro das unidades. É importante para que os servidores saibam o que está acontecendo e que possa, sim, também participar dessa conscientização da sociedade. Obrigada. Obrigado a você, Milena. Então, fica essa observação, senhores diretores gerais, e se tiverem o entendimento de que há necessidade de fazer essa comunicação, eu peço que vocês entrem em contato com a Andressa na diretoria de comunicação, para estar orientando no sentido de a forma e o veículo que vocês vão utilizar para fazer essa comunicação, ou outros veículos que não seja só o e-mail ou a página da instituição. Então, aqueles que entenderem necessário, por favor, entrem em contato com a diretoria de comunicação. A Andressa está à disposição aí para auxiliá-los nesse momento. Não sei se o Willi tem alguma consideração a fazer a respeito disso, mas acredito que seja breve. Ele se quiser fazer, faça alguma consideração para que nós possamos seguir. Bom dia a todos novamente. Todos estão me ouvindo? Beleza, então. Bom, nós estamos aguardando, na verdade, Milena, uma perícia, né? A Polícia Federal já esteve lá, o Corpo de Bombeiro, e a gente isolou a área, foi no laboratório de enfermagem, e, assim, por enquanto a gente não tem nenhuma informação. Eu, particularmente, eu estava afastado para licença para tratamento de saúde. Retornei, inclusive, essa semana, na segunda. Então, não tenho essa informação para repassar. A gente está aguardando essa perícia, e a partir dessa perícia nós vamos tomar as medidas, as sugestões
né, que forem advindas das autoridades competentes. Então, a gente está aguardando essa perícia para poder tomar essas medidas para ver o que realmente ocasionou esse incêndio. A princípio, relatos do porteiro que estava lá, que foi o que presenciou o início do incêndio, parece que foi um curto-circuito na rede elétrica, a princípio, mas vamos aguardar aí a perícia, ok? Obrigado. Obrigado, Willi, vamos aguardar. Então, antes de nós encaminharmos para o último ponto, vou pedir de forma muito rápida aos nossos colegas aqui da reitoria que façam rapidamente um relato das ações que estão sendo empreendidas em cada uma das instâncias nesse momento de pandemia, né? E aí, para que nós tenhamos um pouco mais de clareza, eu vou solicitar a Juliana. Juliana está conosco, né? Se ela tiver um número que seja bem breve ou um número, se tem relato de servidores que tenham sido infectados só para comunicação à nossa comunidade. Juliana. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Ah, que bom, que eu estava com um probleminha aqui de conexão. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Na gestão de pessoas, né? Vou iniciar falando da pesquisa, como a Milena pontuou. De elaboração do plano de enfrentamento, nós sentimos essa necessidade de mapear como era a composição dos nossos servidores em relação aos grupos de risco. Essa pesquisa foi divulgada através do e-mail, vocês devem ter participado. Nós conseguimos aí uma adesão de cerca de 40% dos servidores. Infelizmente, no segmento estudante, a adesão foi muito pequena, de modo que não foi possível fazer um tratamento dos dados que nós conseguimos. Foi menos de 0,5%, para vocês terem noção. A participação dos terceirizados chegou aí por volta de 50% e dos estagiários mais de 60%. De uma forma geral, a gente percebeu que a maioria dos servidores indicou não participar de nenhum grupo de risco, né? E os que indicaram grupo de risco, a grande maioria foi hipertensão, diabetes, e também um número significativo de servidores que, apesar de em um grupo de risco, coabitam com parentes que são portadores de alguma comorbidade. Então, esse foi um dado que nos preocupou. No que diz respeito ao deslocamento para a instituição, a maioria absoluta, não me recordo aqui de cabeça o percentual, indicou que vai de veículo próprio, que foi um ponto positivo, né? Poucos servidores indicaram o deslocamento por meio de transporte coletivo. Mas o que nos preocupa é que a gente sabe que essa também é uma realidade mais próxima dos estudantes. E como a participação dos estudantes ela foi muito pequena, não foi possível a gente precisar indicar, né, esse ponto como uma preocupação, que é onde nos preocupa essa questão do deslocamento em transporte coletivo. Nós fizemos uma análise dos resultados, nós vamos estar compartilhando inicialmente com o GT que nós formamos, né, para elaborar o plano de enfrentamento. A parte de revisão, fizemos os gráficos e posteriormente vamos também aqui divulgar para vocês, para que seja um apêndice, para que passe a comportamento e também para direcionar algumas ações, né, de promoção à saúde. Foi possível identificar, por exemplo, nós fizemos o levantamento do IMC, né, do índice de massa corporal, nós encontramos dados realmente preocupantes, um número muito significativo de servidores ali na faixa de sobrepeso e obesidade também. Então, esses dados nós vamos trazer para vocês assim que a gente finalizar tudo. Provavelmente na próxima reunião nós já vamos estar disponibilizando. Outro fator importante,
Nós estamos fazendo, isso desde abril, o acompanhamento do número de casos diagnosticados, né, de Covid-19 entre os servidores. Só para vocês terem noção, até julho, nós tínhamos aí 7 casos notificados. É óbvio, gente, que esse número ele pode ser inferior, porque o servidor ele não tem a obrigação, né, de notificar. O servidor ele notifica, na maioria das vezes, apenas aos CIAs. Mas a gente tem feito esse diálogo, né, em muitos casos tem chegado ao nosso conhecimento, e nós estamos fazendo esse controle. E até julho, nós tínhamos chegado à marca de 7 casos, para vocês terem noção. E na última sexta, nós já tínhamos chegado a 17, e hoje, provavelmente, nós já vamos estar chegando a 20 casos de Covid entre servidores. Este quantitativo não inclui estudantes. Diz respeito apenas a servidores, tanto efetivos quanto contratados. Então, a gente percebeu também que no corpo de servidores, agora em agosto, o número de casos aumentou bastante do que a gente vinha acompanhando. A coordenação também do qualidade de vida, né, coordenação de benefícios e qualidade de vida, tem promovido também, divulgado, prestando atendimento psicológico aos servidores e também a estudantes, nossos psicólogos aí de todas as unidades estão contribuindo, estão ajudando. Um número grande também de pedidos de acolhimento, de aconselhamento, né, a oitiva que os psicólogos têm feito, muitos relatos de servidores com ansiedade, com depressão, é algo que realmente a gente precisa se preocupar, gente, agora e também no momento de retorno, muitos servidores têm receio, muitos relatos de medo, de apreensão, até de pânico, alguns servidores estão relatando nessa condição que nós nos encontramos, né, que é uma condição atípica, nova para todo mundo, que realmente assusta a muitas pessoas, então é algo que a gente precisa também pensar, nessa questão da saúde emocional. A gente fala muito aqui da questão do vírus, da doença em si, mas existe esse aspecto, né, na doença que tem acometido muitas pessoas estão adoecendo devido a essa situação do coronavírus. Em relação ao trabalho remoto, que nossos servidores estão fazendo, né, na sua grande maioria, no IFTO, mais de 90% dos servidores estão em trabalho remoto. Na rede federal, os dados que o MEC divulga é que 95% dos servidores lotados no Ministério, eles estão hoje em trabalho remoto. É o Ministério que tem um percentual maior de servidores em atividades remotas, até por conta da nossa atividade, né, que é uma atividade de ensino, e as aulas não estão acontecendo de forma presencial. As chefias, muitas chefias relatam, inclusive, uma melhoria na produtividade, fazem elogios ao trabalho remoto no IFTO. Então, felizmente, a gente não está chegando até a gente relatos de dificuldades nesse sentido, né? Em relação à condução do trabalho remoto nas unidades. Acho que era isso, professor. Obrigada a todos. Obrigado, Juliana. Vamos ouvir a percepção, a fala dos estudantes. Luiz Felipe, fique à vontade, Luiz Felipe. Bom dia. Então, não estava preparado, enfim. Em relação aos estudantes, acompanhando nas redes sociais, nos grupos do movimento estudantil, é perceptível que muitos deles estão, sim, se solidarizando com o ensino remoto agora. Alguns reclamaram da capacitação e tal, mas agora a gente está percebendo que as coisas estão conseguindo serem aproveitadas e dar um melhor andamento para as atividades. E até então, a preocupação dos estudantes seria apenas em relação aos calendários acadêmicos, mas que não é atribuição aqui do Comitê de Risco. No mais, eu acredito que nossos estudantes estão, em grande parte, respeitando o seu isolamento social devido às atividades, então tem menos tempo para sair de casa. E é isso. Obrigado, Luiz Felipe. Nayara, faz um relato rápido das ações que estão sendo desenvolvidas aí na
Pró-Reitoria de Ensino nesse período. Obrigada, professor. Bom dia aos colegas. Espero que estejam todos bem. Na Pró-Reitoria de Ensino, continuamos trabalhando remotamente. A ida à unidade de reitoria só em caso de extrema necessidade, seguindo aí todas as recomendações de biossegurança. Os trabalhos estão fluindo, todas as áreas da Pró-Reitoria de Ensino continuam com ações e a gente está conduzindo o trabalho de forma relativamente tranquila. Todos acompanharam a nossa apresentação na última reunião do Consup, então ali foi feita um resumo das ações que foram empreendidas de março até o momento da suspensão dos calendários e uma prestação de contas do que a gente fez ali, então, no período de junho, e aí os colegas puderam acompanhar lá. Com relação ao que a gente está desenvolvendo nesse momento, eu havia colocado no grupo do CODI, e aí estendo aos colegas aqui do Comitê de Risco, nós já encaminhamos todos os calendários acadêmicos alterados em função da pandemia, para apreciação do Conselho Superior na próxima reunião do dia 31. Então, todos os calendários, obviamente, foram alterados, já foram encaminhados, e o Conselho, na segunda-feira, apreciará aí as alterações. Nós solicitamos, por conta de início das atividades do segundo semestre, antes da reunião do Consup, a aprovação ad referendo de dois dos calendários. Então, Campus Grupi e Campus Palmas, a gente solicitou a aprovação ad referendo por conta de alguns procedimentos que devem ser efetivados no sistema acadêmico. Não é só aprovou o calendário, começa. Tem uma série de procedimento didático e administrativo que precisa acontecer antes do início das aulas. Eu espero que os dois diretores e suas equipes estejam aí já conduzindo, e a gente já teve devolutiva de que o trabalho está encaminhando, né? O Wendel, o professor Marcelo. Nós, durante ali todo o mês de junho, julho e agora início de agosto, juntamente com as pró-reitorias de assuntos estudantis, pró-reitoria de pesquisa e extensão e com o apoio fundamental dos gerentes e diretores de ensino, nós editamos, então, a portaria 766, que dá diretrizes de como é que deve acontecer as atividades de finalização do semestre 2020/1 e início das atividades do semestre 2020/2. Então, recomendo quem ainda não fez a leitura do documento, a leitura da portaria 766. Nessa semana, a gente está auxiliando as unidades no sentido de orientar como executar alguma das diretrizes postas na portaria. Então, diretoria de graduação, diretoria de ensino básico e técnico e diretoria de gestão educacional, assim como o EAD, estão à disposição das unidades para tirar dúvida com relação a como acontecerão os estágios, aulas práticas, questão de sistema acadêmico, como é que vai ficar. Então, a gente está empenhado nessa orientação às unidades. A diretoria de gestão educacional está fazendo um trabalho muito intenso de comunicação com as unidades, especificamente aos setores pedagógicos, para auxiliar aí no vislumbre de possibilidades de atuação desse setor, assim como o setor de biblioteca, assim como as comissões de permanência e êxito, né, para atividades específicas aí para esse tempo de pandemia, para a gente garantir a permanência e também o êxito dos nossos estudantes. No mais, a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida que tenha permanecido. Obrigada, professor. Obrigado, Nayara. Professora Paula. A professora Paula parece-me que não está presente. Tá?
Professora Paula, por gentileza, professora Paula. Enquanto a Paula resolve algum problema lá de conexão, Gabriela, por favor, Gabriela. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estão me vendo? Ouvindo? Certo? Tudo certo aí? Ok. Então, a Pró-Reitoria de Extensão, nos últimos meses, né, especialmente no último mês, tem desenvolvido algumas ações, né, algumas em continuidade aí com os projetos de enfrentamento à Covid, né, como o projeto em Grupi, estação de higienização, conseguimos a aquisição dos materiais, já despachamos para o professor Rodrigo Fortes, que é a pessoa responsável, né? Então, muito possivelmente, o que o professor nos informou é que na próxima semana já inicia aí a produção, graças a Deus deu certo. Em Porto Nacional, também vamos despachar, aí aproveitar, Edilson, e dizer que na semana próxima, Edilson, a expectativa é que segunda-feira à tarde, já agendei aqui o caminhão para entregar os materiais referentes aí à produção de sabão, né, de sabão líquido, o professor Argemiro Pedrosa que vai estar à frente. Acabamos até de enviar fotos para o professor que estava muito empolgado, querendo saber, né, dos materiais que demorou um pouquinho na aquisição, mas estão aqui na reitoria, já recebemos, né? Então, estamos aguardando apenas as embalagens, que chega amanhã em Palmas, mas que a transportadora só nos deu a certeza de que vai enviar aqui para entregar aqui na reitoria na segunda-feira, né? Então, nós vamos despachar à tarde para Porto Nacional, então a expectativa aí também é dessa produção de 1.000 litros de sabão. Em relação também a um outro projeto, estou tentando olhar bem aqui, são tantas frentes. Em relação ao projeto... Alessandra, como é que é o nome do projeto lá de Araguaína? Esqueci agora, das maçanetas, desculpas, das maçanetas. Eu estou aqui conversando com o professor Alessandro, que a gente está fazendo o checklist aqui dos projetos, e me falha a memória, desculpa. Das maçanetas também, é um projeto que já tinha participado aí de um edital que bem no início, né, tinha sido conduzido aí, especialmente pela própria, com o auxílio da Pró-Reitoria de Extensão, acho que era o PAP Nova. É isso, né, Paula? Acho que é PAP Nova. Não conheço tantas siglas, mas acho que é PAP Nova. E aí nós selecionamos alguns deles para dar um reforço, né, para o desenvolvimento, projetos como o da maçaneta, que é da professora Catiane Souza Catiane, de Araguaína. Também a produção dos suportes, né, dos totens, para a gente doar aí, com cano PVC, que está sendo produzido. Já temos algumas fotos da Joedna, em Gurupi, junto com o professor Rodrigo Fortes também. Então, nós estamos na produção aí de vários produtos, né? Vários materiais aí que vão colaborar. Em relação também, chegamos agora, entregaram ontem para nós, isso, Milene, totem mesmo, é que esse nome é tão chique, as máscaras, né? Também é de acordo, advinda aí do primeiro TED 9292, né? Então, tinha como uma das ações a produção de máscaras de tecido, são 2.000 máscaras de tecido, também recebemos e já estamos procedendo aí à distribuição. Outras frentes, como também, né, que não podem ser deixadas de lado,
são as iniciativas com curso de formação inicial e continuada, né, da terceira pactuação aí do programa Novos Caminhos, né, e dessa frente, ou dessa última pactuação, nós tivemos 4 unidades envolvidas, né, um curso que é uma ação aí do programa que é para, né, curso de qualificação, curso de formação inicial e continuado, qualificação profissional, justamente para o período de pandemia, né? Então, essa é uma ação também que não pode ser deixada de ser citada. E aí nós tivemos um grande, né, avanço e uma aula inaugural muito bacana, né? E fizemos com todo carinho no último dia 17. Oi? Não entendi. Então, os cursos também, né? Então, nós estamos aí, os campi estão a todo vapor, desenvolvendo suas atividades, são muitos estudantes mesmo, é uma galera bem grande, a equipe gestora, né, do programa Novos Caminhos, com as equipes dos campi, nós já estamos aí em 100 pessoas trabalhando aí para a qualificação profissional de 6.200, né, pessoas, né? Nós estamos falando de um impacto muito positivo aí em relação à qualificação profissional. É um curso à distância, no entanto, o impacto dele é nacionalmente, temos pessoas de diversas cidades. Uma outra ação que começamos agora também na Pró-Reitoria de Extensão, que teve um impacto, né, não é diretamente relacionado ao enfrentamento aí à Covid, né, mas é uma ação que nos dispendiou aí um tempo, e por conta da situação da pandemia houve um certo atraso. Nós começamos ontem, dia 27, né, a formação aí, um curso de idiomas para condutores e guias de turismo, fruto de uma parceria com o Ministério do Turismo, onde nós vamos aí ao final ter que, né, qualificar 4.243 condutores e guias de turismo. E por conta especialmente da pandemia, nós tivemos que realizar algumas adaptações, né, no projeto. E como toda adaptação e como todo momento assim, de incerteza, nós precisamos, né, de um tempo a mais. Mas estamos com a expectativa muito boa, muito interessante, é uma parceria excelente com o Ministério do Turismo e que com certeza vai abrir aí portas para novas possibilidades de qualificação profissional. É importante dizer também que esse projeto nosso, né, que nós já apresentamos, já iniciamos ontem, apresentamos ao Ministério do Turismo, que foi validado, ele entra, né, como uma das ações do Ministério do Turismo, como a retomada do turismo, né, como uma frente também de incentivo, de qualificação profissional aí para esses, né, para esses diferentes perfis, né, condutores e guias de turismo que foram bem impactados. Então, a gente teve a grata surpresa de saber que essa ação, né, esse curso, né, essa qualificação aí de 4.243 pessoas, foi repassada à Casa Civil e estamos sendo acompanhados como uma grande ação do Ministério do Turismo, junto com o IFTO, né, aí para acompanhamento e como enfrentamento da pandemia, né, a Covid, em relação à retomada do turismo. Então, na verdade, a gente fica bastante surpresa até no alcance, né, das nossas ações. Não diferente disso também, estamos com o edital de extensão aberto, né? Claro, com as adaptações que nós tivemos que realizar, mas, por hora, são essas informações e dizer que a extensão... Oi! Alguém me ouvindo aí? Oi, Edilson. Estou ouvindo o menino chorar também. É isso?
Então, dizer que a Pró-Reitoria de Extensão tem desenvolvido muitos projetos também. E é isso, professor Otaviano, muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Marilene, por favor, Marilene. Obrigado, professor Otaviano. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um imenso prazer reencontrá-los, mesmo que de forma virtual. Daqui mando o meu abraço a cada um de vocês. Então, a PROAI continua em trabalho remoto, dos nossos servidores, nenhum agora, graças a Deus, até agora foi acometido dessa doença. O caso que nós temos mais perto foi de um irmão, de um servidor nosso, de uma servidora nossa que veio a falecer por conta da Covid, fazia parte do grupo de risco. Enfim, temos que seguir, né? Assim como a Pró-Reitoria de Ensino, nós também, dos assuntos estudantis, fizemos um relatório, apresentamos no Consul, das atividades relacionadas à Covid, e muitas delas seguem agora para o segundo semestre, com um especial enfoque, os atendimentos psicológicos. A Juliana já citou aí, que eles se estendem agora aos servidores, né? A priori nós estávamos fazendo só aos estudantes, eles agora se estendem aos servidores, o que é muito legal, o que é muito bacana, porque a gente tem ouvido mesmo, a DGP faz esse acompanhamento, mas nós também fazemos, e é salutar, ouvir dos colegas as tensões, os medos, os pânicos, né, que esse momento tem gerado em todos nós. Eu também não estou de fora disso. E pegando uma fala lá do Flávio, é um momento de termos um pouco de compaixão, né, de termos um pouco de empatia, e se colocar no lugar de muitos que não têm habilidades psicológicas tão boas para lidar com as consequências de um momento de isolamento como esse que a gente está vivendo. E isso se estende aos servidores, se estende à nossa família, se estende aos estudantes, principalmente, que são a categoria, via de regra, com menos condições de compreender tudo isso, principalmente os mais jovens, né, que têm por natureza a interação, o abraço, o aperto, enfim, os grupos e etc. E aí a gente vem fazendo um trabalho, tá, de levantamento junto às unidades, e aqui agradecer a todos os diretores e diretora Miriam, nos auxiliando nisso aí, para a gente alcançar realmente os estudantes que estão necessitando de atendimento para acessarem as plataformas virtuais e onde a gente pode estar ajudando nisso, tá? O processo de licitação da internet patrocinada do MEC está em andamento. Semana que vem, provavelmente, nós já fecharemos com as informações precisas para estar informando cada unidade como é que vai ser essa ação na nossa classe de estudantes, tá? Todos, quem irá receber o chip, quais são as condições, etc. O PENAI continua todo vapor, né? Muitas unidades aí já entregando os kits, agora com todas as prevenções que a saúde exige. Fizemos um material aí para que os estudantes saibam qual a maneira correta de higienização dos alimentos. A comunicação tem nos ajudado muito nesse processo de divulgação dessas ações e da conscientização dos estudantes em relação a muitas coisas, mas principalmente no caso do PENAI, sobre a higienização dos alimentos por conta da possibilidade, né, do vírus também estar aí numa fruta, num alimento industrializado. Enfim, agradecer também, né, a colaboração de todas as unidades nesses processos que a PROAI tem empreendido para atender toda a sua comunidade estudantil nesse momento de pandemia. Não tem sido fácil, mas a gente tem feito um bom trabalho aí de mãos dadas e a gente vai realmente conseguir efetividade. Agora, para o mês que vem, nós temos o Setembro Amarelo, o Setembro Azul, que faz uma abordagem aí
muito séria em relação à questão do suicídio, mas também agora preocupado com outras questões que vêm a reboque, né, com o isolamento e com a Covid-19, que são esses fatores que eu citei anteriormente, que os nossos psicólogos têm levado tanto a sério, se esmerado tanto no tratamento da nossa comunidade, que se relaciona, né? Agora as coisas se relacionam definitivamente. Por quê? Porque são muitos os fatores psicológicos que podem desencadear uma devoção aí, digamos assim, né, para a questão do suicídio. Então, comunidade aí toda atenta, enviamos às unidades ofício, solicitando a cada unidade que nos envie as ações que estão empreendendo também, para que a gente faça uma compilação e a comunicação consiga fazer uma divulgação dessas ações e colocar toda a comunidade ciente e na percepção de que nós estamos atentos e querendo ajudar, né? O nosso grau de empatia institucional, ele é muito grande, e a comunidade precisa entender isso, saber disso. E mais na frente, nós teremos o Setembro Azul, porque também a gente faz uma alusão não, a gente faz realmente uma prospecção com o pessoal aí, nossos estudantes surdos, né, e que, segundo o levantamento da CID, 80% dessa comunidade tem comparecido assiduamente, né, ao ensino remoto. E aí a gente tem várias ações aí, tá, pessoal, para o mês de setembro, tanto com alusão ao Setembro Amarelo quanto ao Setembro Azul. No mais, sim, muito trabalho, muitas atividades sendo feitas e para atender da melhor forma a nossa comunidade, que é para quem a gente trabalha, que é por onde a gente sustenta, né, a nossa vida, é o nosso trabalho, para eles que a gente trabalha, tá bom? Eu estou aqui à disposição para eventuais dúvidas, tá? Professor Otaviano, muito obrigado pela fala, grande beijo no coração de cada um. Obrigado, Marilene. Professora Paula. Professora. Bom dia, tudo bem com vocês todos e todas? Tudo certo com o áudio, né? Bom, a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Inovação, assim como as outras pró-reitorias e setores administrativos da reitoria, está trabalhando remotamente. Sim, o trabalho tem sido muito desafiador no sentido do volume, mas desafiador no sentido do volume, muito volume, né? Falta de volume não, viu, gente? E aí, isso tem mostrado, ao mesmo tempo, ser bom, porque a gente percebe que a produção do resultado, né, está sendo mantida, a gente está conseguindo cumprir bem as finalidades da pró-reitoria, trabalhando de modo articulado com as outras pró-reitorias e com as unidades, isso é um ponto muito positivo, porém, no sentido do volume, realmente é uma coisa que angustia, né, porque a gente meio que perde ali o sentido do horário de almoço, do descanso, de estar com a família, mas de amanhecer o dia até anoitecer, a gente tá respirando e vivendo IFTO. Por um lado, isso é muito bom, mas por outro, a gente sabe que tem que fazer um exercíciozinho ali de preventivo para não chegar num estágio mais preocupante, que é o que já foi relatado pelos colegas, não é? De alguma síndrome de burnout ou outras coisas que às vezes vem decorrente desse excesso de trabalho, desse fluxo tão acelerado. Eu sou suspeita, né, e sou da turma dos que gostam do ritmo muito acelerado, mas sei que a gente precisa cuidar disso, porque isso é importante, mas não é o mais importante. Então, em relação ao trabalho da PROP, está bem, tivemos, graças a Deus, nenhum servidor contaminado e notícias de familiares contaminados eu também não tive. Eu tive, na minha família, um enteado, mas que, graças a Deus, já está recuperado, está tudo bem. Em relação às atividades, assim como a professora Nayara falou, a Pró-Reitoria participou da elaboração da portaria 766 e lá nós previmos intencionalmente, de modo amplo, não é? As possibilidades de realização das atividades de pesquisa, né? E aí, agora, inclusive na segunda-feira, nós vamos nos reunir com os gestores das unidades,
porque eles têm muitos anseios do ponto de vista operacional. E eu até partilho aqui com esse comitê algumas das preocupações que foram colocadas, mas é o que eu digo assim, tem certas coisas, é uma situação muito nova. Eu não me sinto pró-reitora, líder, gestora, totalmente segura para fazer determinadas afirmações. Então, eu disse a eles, olha, eu vou partilhar no comitê essas preocupações, mas tem certas questões que a gente não consegue ter a resposta agora. A gente realmente tem que acompanhar a evolução do quadro no estado, nas regiões. O que é certo são as medidas que foram aprovadas pelo comitê, as medidas de biossegurança, não é? E as medidas previstas nessa portaria. Para além disso, a gente vai precisar analisar cada caso, né? Então, só para exemplificar, né? Nós vamos agora fazer um levantamento de todos os projetos de pesquisa em andamento para saber, né? Daqueles que são fomentados pelo IFTO de modo direto, assim, com bolsa, com recurso, saber como está o estágio de cada um e tratar cada caso, porque não tem como a gente apresentar ali, tá na moda, né, a bala de prata que vai resolver todos os problemas. Então, assim, situações de, o pesquisador vai querer dar continuidade no projeto só depois que puder fazer atividade presencial, ou seja, pós-pandemia. Impossível a gente conseguir hoje assegurar quando essa pandemia vem e a viabilidade desse projeto, porque a gente não sabe se a pandemia, a situação vai estar normalizada, né, daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Então, tem certas situações que o procedimento que a gente vai adotar é acolher e fazer as consultas às instâncias competentes, né? Se for comitê de risco, se for procuradoria, auditoria, e assim vai. Então, tudo isso para quê? Para resguardar tanto o ambiente emocional para o pesquisador, como o ambiente, vamos dizer assim, jurídico-administrativo, porque ele assumiu algum compromisso, é um tempo de exceção, mas a gente quer dar a ele, para cada caso, o encaminhamento que lhe dê segurança, para que no futuro, nem a ele, nem a nós, que fizemos a gestão dos editais, sejamos pelos órgãos de controle questionados, sabe? Então, por isso a gente vai tomar todos esses cuidados, né, para trabalhar com eles e orientá-los. Eu fiz questão de dar ciência disso, porque para demonstrar, né, que o quanto a gente está atento e preocupado, assim como os outros setores e as outras unidades, porque a gente sabe que é um momento muito difícil, as atividades precisam acontecer, muitos ganhos nós tivemos com os editais voltados para a Covid, os projetos que nós aprovamos. Então, assim, a gente precisa seguir com resiliência, seguir com cuidado, seguir com humanidade, seguir de alguma maneira com obediência às regras e às normas de segurança, né? Com alguma medida, não, com total medida, senão a Milena vai me puxar a orelha, né, Milena? 100% de segurança, mas a gente precisa seguir. Então, é nesse sentido que a Pró-Reitoria vem trabalhando e partilha com o comitê as suas ações, suas inquietações, né, e preocupações também. Mas, assim, de modo geral, ainda com muita esperança, confiança, a equipe muito motivada e animada pelas atividades que estão sendo produzidas e os resultados que a gente tem conquistado, tá bom? Eu agradeço muito a atenção e me coloco à disposição para esclarecimentos adicionais. Obrigada, professor. Obrigado, professora Paula. Ouvidos os relatos nas diversas instâncias que compõem, né? Posteriormente, a gente vai permanecer aqui para elucidar alguma dúvida, fazer algum debate eventual. Um dos motivos que nos traz hoje também é para que nós possamos fazer, no âmbito desse comitê, a deliberação acerca do prosseguimento das atividades administrativas de forma remota pelos próximos 30 dias. Haja vista que as atividades remotas estão abarcadas somente até o dia 31, conforme deliberação na reunião passada. Tá? Então, ouvidos aí principalmente os nossos colegas da área técnica, Dr. Edson, Herbert, Milene, Luiz Adriano e os demais que contribuíram, né? Eu faço a propositura aqui de que nós aprovemos o desenvolvimento das atividades remotas pelos próximos 30 dias.
E aí eu vou pedir para que no chat cada um manifeste a sua vontade, pelo sim ou pelo não. Fiquem à vontade, podem deliberar. Aqui, tivemos unanimidade, todos votaram pela extensão pelos próximos 30 dias do desenvolvimento de atividades administrativas de forma remota. Tá? Colegas, estamos aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento, eu permaneço aqui. Caso aqueles que entendam que não há necessidade, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Desejo um bom final de semana e que tenhamos um setembro, né, melhor do que foi agosto em termos de pandemia. Muito obrigado. Senhor Otaviano, o Marcelo quer falar aí, ó. Desculpa, Marcelo. Fique à vontade, coloque aí a sua percepção acerca das atividades, acerca da percepção da pandemia no município de Gurupi e as atividades administrativas aí. Desculpe, Marcelo, eu não percebi agora que o senhor tinha entrado. Professor Otaviano, eu que peço desculpa aos colegas, eu acabei me envolvendo em outras atividades aqui e quando eu entrei na reunião já tinha passado. Na realidade, só um minuto, por favor. Na realidade, eu só queria fazer um comentário que, infelizmente, nessa semana nós perdemos uma aluna nossa da pós-graduação, né, em função do Covid. Além de estudante, ela também foi professora substituta aqui no campus Gurupi. Então, tivemos essa triste perda aí, e eu não me senti à vontade para colocar essa notícia no grupo. Peço desculpa aos colegas por não ter passado essa informação, né? Infelizmente, em Gurupi, realmente o nível de infecção continua alto, né? O campus tem funcionado, a parte administrativa tem funcionado em turnos, né? Mas tem atendido de acordo com a necessidade. E o resto é isso. Só peço mesmo desculpa pelo atraso e trazendo essa notícia desagradável. Obrigado, professor. No início da nossa reunião, né? O que falta existem todas as orientações, o que falta é consciência por parte da nossa sociedade, das pessoas, de que isso tem que ser seguido, né? E a gente só se conscientiza no momento em que ele se aproxima da gente, né? Eu tomo todos os cuidados, nós tomamos na nossa casa todos os cuidados, né? E, infelizmente, nos últimos dias eu tive meu filho e uma das noras que foram contaminadas pelo Covid. Felizmente, meu filho já está bem recuperado e a minha nora também está em finalização de recuperação, né? Mas isso aí, por mais que a gente tome cuidado, infelizmente ocorre. Imagine quando a sociedade como um todo não toma os devidos cuidados, aí nós temos essa situação que temos hoje, ok? Muito obrigado a todos, desejo um bom final de semana, continuo aqui se alguém eventualmente tiver algum questionamento, estou aqui para esclarecimento. Muito obrigado. Oi, professor. Bom dia, professor. Após a reunião, eu queria conversar com o senhor, viu? Ok, tá? Podia ser aqui mesmo, por esse canal, tá? Ok.